sobre a Revolução Francesa. Suas causas e suas economias. Bom, a Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto de acontecimentos que, entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799, alteraram o quadro político e social da França. Ela começa com a convocação dos Estados Gerais e a queda da Bastilha, e se encerra com o golpe do Estado do 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte. Em causa estavam o antigo regime, Ancien Regime, e os privilégios do clero e da nobreza. Foi influenciado pelos ideais do iluminismo e da independência americana de 1777. Está entre as maiores revoluções da história da humanidade. A causa mais forte da Revolução Francesa foi a econômica, já que as causas sociais, como de costume, não conseguem ser ouvidas por si sós. Historiadores sugerem que no ano de 1789, como o início da Revolução Francesa, no meio dos caos econômicos e do descontentamento geral de Luís XVI da França, não conseguiu promover reformas tributárias, impedindo pela nobreza e pelo clero, que não queriam dar os anéis a salvar os dedos. Não percebendo que seus privilégios dependiam do absolutismo, os notários pediram a ajuda à burguesia para lutar contra o poder real. Era a revolta da aristocracia, ou dos notários, 1787 a 1789. Eles iniciaram a revolta ao exigir a convocação dos Estados Gerais para votar o projeto de reformas. Bom, a Revolução é considerada como o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Aboliu a servidão e os direitos feudais e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, Jacques Roussel para a França. Abriu-se em 1789. O longo período de convocações políticas do século XIX, fazendo a passar por várias repúblicas, uma ditadura, uma monarquia constitucional e dos impérios. Mas está por uma das ironias da história. Começou 2 anos antes, com uma reação dos notáveis franceses, clérigos e nobres, contra o absolutismo, tendo sido inspirado em ideias iluministas e se pretendiam reformar e para isso buscava limitar seus privilégios. Luís XVI convocou a nobreza e o clero para contribuir no pagamento de impostos na altamente aristocrática Assembleia dos Notáveis, 1787. Boa tarde, gente. A gente vai falar sobre as causas. A causa da Revolução Francesa são remotas e imediatas. A participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos da América e a participação e a derrota na Guerra de 7 anos e o elevado custo do corte de Luís XVI tinham deixado a finança do país em um mau estado. Os votos da ordem eram atribuídos assim: primeiro era o clero, segundo a nobreza e o terceiro era o terceiro estado, que era composto pela burguesia e o povo. Um fato muito importante que aconteceu foi a sociedade francesa da segunda metade do século XVIII possuía 2 grupos muito privilegiados. O clero, que era o primeiro estado, a nobreza, que era o segundo estado, e o terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo alto clero, que representava 5% da população francesa. O segundo estado era composto por camadas palacial ou cortesã, que sobrevivia pelo custo que o estado beneficiava eles. E o terceiro estado? Bom, o terceiro estado, constituído por burgueses, camponeses, sem terra e os sans-culottes, uma camada heterogênea composta por artesãos, aprendizes e proletários, que tinham esse nome graças a causas simples que usavam diferentes dos tecidos caros utilizados pela nobreza. Os impostos eram contribuições para o Estado. O clero e a nobreza indiciam sobre o terceiro estado, uma vez que os 2 últimos não só tinham licença tributária, como ainda o sofriam do Tesouro Real por meio de pensões e cargos públicos. Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Assembleia Constituinte. Os deputados dos 3 estados eram unânimes em um ponto. Desejavam limitar o poder real à semelhança do que se passava na vizinhança da Inglaterra, e que igualmente tinha sido assegurado pelo norte-americano nas suas constituições. No dia 5 de maio, o rei mandou abrir a sessão inaugural dos estados e, em seu discurso, advertiu que não deveria tratar de política, isto é, da limitação do poder
real, mas apenas na reorganização financeira do reino e do sistema tributário. A legislação legislativa. Em 1971, iniciou a fase de denominação monarquia constitucional. Nas eleições de outubro de 1971, as cadeiras das assembleias foram ocupadas por burgueses. A assembleia, que iniciou sua sessão no 1º de outubro, era formada por 750 membros, sem experiência nenhuma em política. O telejornal Filomena Kitiba acaba por aqui. Assista agora a novela. Ou Carroça, assista da Facebook. Rede social da França. Da pausa. Se você pausar, pausa, você volta na mesma parte. E os elevados custos do corte de luz. Porra! Você da população francesa. O segundo